Vamos lá, a gente vai falar um pouco aí sobre um terceiro processo de transferência de calor, que é a irradiação térmica, tá? Eu vou começar diferenciando ela dos outros tipos de propagação ou transferência de calor. O primeiro que a gente viu foi a condução, tá? E a característica que eu quero focar da condução é a necessidade de um meio material. E no caso era um bom condutor, né? O nosso meio material é por onde as nossas ondas de calor vão fluir. Então, há necessidade de um meio material. Então, vou colocar aqui, ó. A condução, ela precisa de um meio material. Então, meio material, sim. A convecção, ela ocorre de forma parecida quanto à questão do meio material. Ela também precisa de um meio material, que no caso é um mau condutor, tá? Mas existe a necessidade de um meio material, tá bom? E no caso era a água. Sem as camadas de água subjacentes, eu não conseguiria que o calor fosse transportado. Então, há necessidade de um meio material, tudo bem? Na irradiação, não ocorre isso, tá bom? Por exemplo, irradiação térmica, meio material, não há necessidade aqui de um meio material. Então, professor, como ocorre a transferência de calor por meio de radiação térmica? Bem simples, tá? Eu vou pegar um exemplo da natureza para você conseguir entender melhor. O processo de radiação térmica, ele ocorre principalmente na passagem de calor do Sol para a Terra. Eu vou desenhar aqui o Sol e a Terra, tá? Fora totalmente de escala. Mas não existe um meio material entre o Sol e a Terra. Só existe vácuo. Eu vou colocar aqui, ó. Só existe vácuo. Ou seja, vazio, tá? Do ponto de vista quântico, existem alguns desvios a essa ideia. Tá bom? Então, o que acontece? Como não existe nada entre o Sol e a Terra, como o calor que sai do Sol vai chegar na Terra? Fácil. Ele vai chegar por meio de ondas de calor. Mas são ondas de calor que estão contidas na luz. E por isso elas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Tá ok? A origem dessas ondas eletromagnéticas depois a gente vai escutar. Depois a gente vai aprender. Mas as ondas eletromagnéticas, elas transportam calor. Então, ondas eletromagnéticas transportam energia, tá, na forma de calor, transportam calor sem necessitar de um meio material para realizar isso. Tá, ok? Então, graças às ondas eletromagnéticas, nós temos energia saindo do Sol e chegando aqui na Terra, fazendo com que a temperatura da Terra aumente. Tá bom?